Glórias a Deus, uma ótima noite para você, meu amado, meu irmão em Cristo Jesus. Mais uma oportunidade que o Papai nos concede em estarmos falando da Palavra de Deus. E nessa noite abençoada, o nosso estudo se encontra no livro de 2 Reis para a nossa meditação, capítulo 15. Convido você para juntos estarmos meditando na Palavra de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu falo sempre que a Palavra de Deus, amados, é o nosso alimento diário, é o nosso alimento espiritual. E a Palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 15, fala para mim e para você, nessa noite, que no ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, o filho de Amázias, o rei de Judá. Ele tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos e reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecólias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amázias, o seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias e tudo o que fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só uma ênfase que eu vou dar nesse versículo de 2 Reis, capítulo 15, 7. Fala que Azarias dormiu, né? Ou seja, ele faleceu, morreu, e ele dormiu junto com seus pais naquele momento. Ou seja, Azarias dormiu com seus pais e os sepultaram, né, junto a seus pais na cidade de Davi. E o Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, Azarias morreu e o filho de Azarias, Jotão, ele reinou naquele momento no lugar do seu pai. E no ano 38, amados, de Azarias, a palavra de Deus fala que o rei de Judá reinou Zacarias, reinou Zacarias, que era filho de Jeroboão sobre Israel. E reinou naquele momento em Samaria 6 meses, que a palavra de Deus fala, E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Mas a palavra de Deus, ela salienta para mim e para você, que Salum, o filho de Jabes, ele conspirou contra ele, e feriu diante do povo, e matou, e reinou em seu lugar. E ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Essa foi a palavra, amados, que naquele momento que falou Gel, aos teus filhos, até a 4ª geração que se assentaram sobre o trono de Israel. E assim foi. E a palavra, ela enfatiza para mim e para você que Salum, filho de Jabes, ele começou a reinar no ano 39 de Uzias, o rei de Judá, e reinou o mês inteiro em Samaria, porque Menahem, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria e feriu Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Mas ora, o mais os atos de Salum e a conspiração que fez, e eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem, feriu a Tifsa e todos os que nela havia, como também a seus termos, desde Tirza, porque lá tinha aberto. Naquele momento os feriu, pois e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio, E desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, reinou 10 anos em Samarias, e fez, olha só o que a palavra de Deus fala, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, todos os seus dias, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse para firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou esse dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou ao rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaias, o seu filho, reinou em seu lugar. E no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, o filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel.
E Peca, filho de Remalias, o seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria no paço da casa do rei, juntamente com Argob e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaias e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel e Samaria, e reinou 20 anos. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon e a Belbet-Maca, a Janoa e a Quedes, Azor e a Gileade, a Galileia e toda a terra de Naphtali, e os levou a Assíria. E Oséias, filho de Ela, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e matou e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera o seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. E ora, o mais dos atos de Jotão, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, o seu pai, e Acaz, o seu filho, reinou em seu lugar. Palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 15. Palavra de Deus para a nossa meditação, do 1 ao versículo 38. Vamos orar? Nesse momento, é momento da oração aqui no nosso canal do YouTube. Amém? E eu vou convidar para fazer a oração nessa noite aqui no nosso canal. O meu irmão em Cristo Jesus, Demétrio, vai orar por você. Papai do céu, vimos aí, conforme a leitura do Luan Costa, o exemplo, especialmente os maus exemplos dos reis do Reino do Norte, o Reino de Israel. O texto lido alternou entre os reis de Israel e de Judá. E, sobretudo, os de Israel foram todos ruins, 19 reis péssimos. E por que são mencionados na Bíblia? Por que os maus exemplos destes reis? O Flávio Joséfo disse que é porque, quando a gente olha os maus exemplos de homens que fizeram mal, reinaram mal e procederam mal e causaram mal ao seu povo, a gente vê o tipo de pessoa que jamais podemos imitar. Por isso, Deus, eu te peço que cada um dos ouvintes que acompanha Luan Costa, de certa forma, no seu canal e nas suas palavras diárias, que eles possam escolher dentre todos esses exemplos os melhores e aí sim imitar os melhores, seguindo o exemplo dos fiéis. É o que nós te pedimos para a glória do nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Oração abençoada que o nosso amigo Demétrio trouxe. Tô indo nessa, prometendo voltar amanhã cedo aqui no nosso canal Jeová Jireh, bem cedo, com mais um estudo bíblico, tá bom? Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém e graças a Deus.